Fala, investidores, bom demais da conta por aí? Tá chegando para curtir o corte dessa live? Então não se esqueça de sentar o dedo, de se inscrever aqui no canal e deixar um comentário caso você goste desse conteúdo. Jeremy Powell, Joe Biden não têm a mínima ideia do que estão fazendo. E Estão ele deixou isso perdidos. bem claro, porque o que acontece? Quando ele fala, pessoal, que nunca na história dos Estados Unidos ocorreu algo semelhante, é que aconteceu o seguinte: lá nesse exato momento, presta atenção nessa informação, vou até tirar a minha tela Uhum. e ficar mais em destaque para vocês. Nunca na história ocorreu de a inflação estar alta e o emprego, a taxa de emprego estar alta, estar com postos abertos. Geralmente são coisas que estão diametralmente opostas. Falei até difícil agora. Diametralmente oposta. Quer dizer o quê? Que uma está em cima e a outra está embaixo, apontando para baixo e a outra apontando para cima. Elas nunca caminham no mesmo lado. E é isso que está acontecendo lá. E todo mundo fica assim, cara, o que nós vamos fazer? Tem gente, presta atenção no problema que está na mão do Jeremy Power. O que nós vamos fazer? Nós temos muitos postos de empregos não preenchidos, temos muitos postos de empregos não preenchidos, e as pessoas estão se recusando a preenchê-los. E o que acontece? Se eu sou dono de uma padaria nos Estados Unidos e preciso contratar um padeiro e o salário, exemplo, seria $2.200 e não consigo contratar e estou sofrendo com a não produção dos meus produtos para entregar para as pessoas. O que eu vou fazer? Automaticamente eu vou pegar o salário do padeiro, que era 2.200, e vou elevar para 2.500. Se eu não preencher essa vaga, presta atenção nesse problema. É um negócio muito interessante que vocês têm que entender isso. A 2.500, eu vou elevar ela até uns $3.000. Se eu elevar ela a uns $3.000, perceba que eu inflacionei o salário do padeiro. Eu inflacionei ele em $800. Então quer dizer que eu vou dar a mais do que o mercado, do que o nível salarial está permitindo pagar $800 para essa pessoa. O que vai fazer com essa pessoa? Olha a reação em cadeia que isso gera, com que essa pessoa tenha $800 a mais para gastar no mercado. E qual que é o grande problema que está acontecendo nos Estados Unidos agora? Demanda altíssima, porque as pessoas estão com dinheiro, presta atenção que eu aumentei esse problema, e a oferta reduzindo. Então eu não vou ter o padeiro, olha o problema, vocês estão entendendo o problema? Eu tentei trazer ele da forma mais prática possível. Aham. Eu Problema não vou ter estrutural. o pão para entregar para quem quer comprar o pão, então automaticamente eu subo o pão. É uma reação em cadeia, é um ciclo. As coisas vão girando assim, ó, uma peça encaixando na outra. Eles precisam quebrar esse ciclo. Se esse ciclo não for quebrado, e é por isso que ele é tão incisivo em dizer que ele precisa aumentar o desemprego. Para quê? Para controlar o aumento de salário. Porque toda vez que não tem pessoas para trabalhar, ele tem que aumentar o salário para atrair pessoas e isso acaba gerando um grande problema. Eles têm que entender aonde que. Eu acho que, Marcos, eu vou ser humilde em falar aqui agora. Aliás, você contra humilde, a palavra não vem na cabeça. Mas eles precisam parar e entender o que está gerando o americano não querer trabalhar. Será que é o pagamento dos auxílios? Porque talvez, nesse exato momento, não seria interessante fazer tudo isso, não seria cortar o auxílio por algum tempo, para dar uma controlada, porque aí faria com que as pessoas fossem preencher essas vagas de trabalho? É um Cara, ponto. o que eu tô falando, posso ser que eu vou apanhar de algumas pessoas aqui nos comentários, mas eu tô sendo uma visão economista da coisa, tá? Eu É, não é não tô olhando social. nenhum bem-estar social nesse exato momento, não. Eu tô procurando a solução para o problema. Porque o que está acontecendo? Alguns empregos nos Estados Unidos não estão sendo preenchidos. Isso gera aquele problema que eu expliquei agora há pouco, e a gente sabe que, a gente sabe, não, isso é redundante falar, mas o conhecimento nos leva
a entender que o gatilho de tudo isso possa ser os auxílios, que ainda estão sendo pagos por lá. Aqui no Brasil a situação é diferente, porque o nosso auxílio não é tão grande quanto é nos Estados Unidos. E isso está fazendo com que o americano médio, aquele trabalhador braçal, vamos ser bem... vamos ter uma linguagem mais fácil de se entender, mas aquele trabalhador braçal, aquele que tira o suor do próprio rosto, né, ganha o pão com o suor do próprio rosto, não queira trabalhar, porque ele está ganhando um auxílio ainda, ele está recebendo um auxílio. Então, pessoal, eu posso estar errado, talvez tenham cortado o auxílio. É uma espuma de dinheiro. Exatamente. Então, tipo, colocou-se muito dinheiro no mercado, as pessoas estão ficticiamente acreditando que tem dinheiro para gastar, mas não tem o que comprar. E nós estamos falando valor por causa da inflação. E exatamente. E aí a gente pega aquela roda de rato, que o negócio fica ali só girando. E não tem muito dinheiro sem valor. Exatamente. Exatamente. Porque não adianta nada você... e ele estava falando até das casas. Não adianta nada você ter o dinheiro e não ter a casa para comprar. E outra, se eu sou proprietário de uma casa e o negócio está subindo, eu vou subir no preço junto, porque eu entendo que o dinheiro está desvalorizando. Então, o que comprava $1.000 no começo do ano, não compram agora. E a gente aqui no Brasil sabe muito bem disso, né? A inflação sempre bateu na gente, a gente sabe disso. Tanto é que se a gente pegar a nossa nota de R$100 e for puxar o que ela valia em 94 e o que ela vale hoje, é praticamente nada, né? Tanto é que o nosso salário está lá na casa de 1.200, e se a gente for pegar um aluguel básico, São Paulo, ou aqui mesmo, usando o exemplo do interior, Poços de Caldas, aqui você não aluga uma casa ou um apartamento por menos de um salário mínimo. Até parece que as pessoas usam o salário mínimo como uma métrica para cobrar um aluguel. Então, se você quer morar sozinho, sem a sua família, ou se você aí é casado, saiba que você tem que sair desse nível de querer ganhar um salário. Um salário, hoje em dia no Brasil, a pessoa não consegue sobreviver. Como que vai fazer isso? Esse é o grande problema, que não é só lá nos Estados Unidos, mas é aqui também que tem que ser enfrentado. Eu acredito que nos Estados Unidos, o grande problema, o gatilho que eles deveriam agir nesse exato momento é nos auxílios. Porque sofrer, presta atenção, as pessoas têm aquela ideia de que, tipo, não, eu prefiro ganhar, vamos dar o exemplo nosso aqui, os R$600 e gastar no mercado. Mas ela esquece que os R$600 de agora não compra aquilo que comprava lá atrás. E grande parte disso, do problema disso não comprar, é essa questão de ter dado R$600. Não estou criticando ter dado, não estou falando que não precisava dar, mas esse é um problema que foi colocado à mesa e ele tem que ser resolvido. E como o próprio Jerome Bauer falou, talvez vai ser resolvido só no longo prazo, aliás, no médio prazo, porque quem lembra da última reunião do Fed, há 6 semanas atrás, ele falava em 2024, hoje ele já usou 2025, e ele já usou a falar um longo tempo de estabilidade para que depois comece a redução, tá? Nós não estamos falando também que vai chegar a 2% e a taxa que vai estar lá nos seus 4 e alguma coisa vai cair vertiginosamente para 2%, para o equilíbrio entre inflação e... Ô, Germano, eu acredito, cara, que você tem razão nessa questão do auxílio, porque imprime dinheiro, impressão de dinheiro, joga esse dinheiro na sociedade, quanto mais se tem, menos se vale. Você pode observar, tudo que tem muito ao seu redor tem um valor menor, tá? Quando você tem uma coisa muito escassa, por exemplo, por que normalmente iPhone é caro? Por que iPhone é caro? Porque é escasso, são poucas pessoas que têm. Então, quanto mais dinheiro se tem no meio das pessoas, menor é o valor daquele dinheiro. E isso a gente chama de inflação. Os Estados Unidos, durante a pandemia, fez o quê? Imprimir dinheiro, imprimir dinheiro, imprimir dinheiro. Não só os Estados Unidos, o mundo inteiro. Imprimindo dinheiro, imprimindo, jogando na sociedade. Então, a inflação, ela veio com esse poder, com essa força, esse monstro. Ele cresceu de maneira muito grande, né? E o que acontece? Não só essa questão do auxílio, Germano, tem um outro grande problema, que é a redução ou o corte, né, por enquanto permanente, do gás
que a Rússia forneceu à Europa. Porque se você olhar de perto, o monstro inflação hoje, ele está totalmente ligado com a impressão de dinheiro, impressão de dólares, mais de 1 trilhão durante o Covid, a pandemia e tudo mais, e também tem total correlação com os combustíveis fósseis, com o setor de energia, tudo isso por causa de um fator geopolítico que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia. Uma guerra, né? O Matheus chama essa guerra de guerra boba, né? Eu acho que tem uma guerra, são fatores históricos, são coisas a se levar em consideração, mas uma guerra que, na minha visão, é desnecessária, que está rolando e que está prejudicando a economia do mundo inteiro e vai fazer a gente, nós, que somos da classe mais baixa, pagar o preço dos grandes. Isso é inaceitável, infelizmente, né? Mas o que a gente pode fazer?